A paz de São Jesus, meus amados irmãos. Neste momento, mais uma vez, estamos aqui para refletirmos a palavra de Deus. Mateus, no capítulo de número 6, no versículo 33, está escrito assim: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É um texto muito conhecido de todos nós, né? Nós achamos bonitos todas as vezes que nós lemos essa passagem. Achamos lindo todas as vezes que as pessoas falam a respeito desse versículo: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós observamos esse texto e passamos a analisar o que Jesus estava passando para o seu discípulo e, consequentemente, passando para cada um de nós, quando nós observamos o versículo 33 do capítulo 6 de Mateus, ele diz primeiramente: buscai primeiro o reino de Deus. A primeira coisa que nós temos que entender, o que Jesus quis falar: buscai primeiro o reino de Deus. Quando nós observamos a palavra buscar, está relacionado a estar ocupado buscando algo. Aleluia! Ou seja, quando Jesus falou buscai primeiro o reino de Deus, ele estava dizendo: se ocupe com o reino de Deus. Se ocupe, gaste tempo com o reino de Deus. E quando nós passamos a observar esse texto, as pessoas às vezes ficam equivocadas, porque para as bênçãos vir, para as coisas de Deus, os propósitos dele se cumprir em nossas vidas, as demais coisas, primeiro nós temos que entender o que Deus quer, não aquilo que nós queremos, mas o que Deus quer é que nós estejamos ocupados com o seu reino, estejamos ocupados em praticar a obra do reino de Deus, estarmos ocupados com aquilo que ele deixou para a sua igreja. A igreja de Cristo, ela foi chamada para buscar o reino de Deus, manifestar o reino de Deus, ensinar e levar as pessoas a conhecer o reino de Deus. E consequentemente ele vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando nós observamos, analisando o que é a justiça de Deus, ela tem pelo menos dois sentidos, ela tem pelo menos dois pontos que é necessário. Ela se abrange em mais detalhe, mas os principais primeira coisa, o que significa a justiça de Deus? É obedecer os mandamentos de Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Buscai primeiro os mandamentos de Cristo. Então, quando Jesus falou buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ele estava dizendo: esteja ocupado com o reino de Deus e obedeça os mandamentos meus. A justiça de Deus é obedecer os mandamentos de Cristo. Obedecer os mandamentos de Cristo. Segundo ponto é se separar do mundo. Quando fala da justiça de Deus, fisicamente falando, estamos falando sobre obedecer as leis ou os mandamentos de Cristo e se separar do mundo. Aleluia! Quando Jesus falou buscai primeiro o reino do céu, de Deus e a sua justiça, ele estava dizendo: se ocupe com o reino de Deus e busque os mandamentos de Cristo, os meus mandamentos, e se separe do mundo. Aleluia! Quando nós passamos a meditar na palavra, a analisar os textos, vamos ver que é muito mais aquilo do que a gente pensa, é muito mais do que aquilo que a gente falamos, às vezes sem compreensão. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então as pessoas às vezes falam com boca cheia, né? Como diz lá na minha terra. Às vezes as pessoas falam esse texto sem ter compreensão daquilo que realmente Jesus estava nos ensinando, estava falando para cada um de nós.
Por isso a importância de nós meditarmos. Então, aí ele continua o versículo: e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Primeiramente, a vontade de Deus para nossas vidas é que nós estejamos ocupados com o seu reino, estejamos ocupados com a sua obra, com as almas que ainda não conhecem a Cristo, que não tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor. Quando fala buscar o reino, está falando está relacionado a ministrar, a ensinar, a fazer conhecido, notório os mandamentos de Cristo para as pessoas. As pessoas, muitas delas sabem quem é Jesus, mas não conhecem Jesus, que é diferente. E quando Jesus falou para nós estarmos ocupados com o seu reino, é de nós levar os ensinamentos de Cristo para as pessoas que não tiveram um encontro verdadeiro com Ele. Então, ele continua dizendo: e a sua justiça, obedecer os mandamentos de Cristo e se separar do mundo corruptível. Ou seja, a palavra se separar é como se fosse privar daquilo que não agrada a Deus. Se privar daquilo que afasta nós de Deus. Tudo aquilo que nos afasta de Deus, temos que deixar, porque isso está relacionado às coisas terrenas. Aquilo que nos afasta de Deus. Aleluia. Aí sim Jesus vai dizer: então as demais coisas os serão acrescentadas. Ou seja, Jesus está falando que Ele irá suprir as nossas necessidades. Ele irá suprir as nossas necessidades no dia a dia, naquilo que nós necessitamos e precisamos. Se nós vamos ler um pouquinho para trás, do capítulo 6, versículo 33 para trás, vamos ver que Jesus vai trazer um ensinamento muito lindo, dizendo: olhai para as plantas. Elas não plantam, não trabalham na agricultura, mas eu as cuido, ou eu as visto. Aí ele vai dizer que nem Salomão se vestiu como elas. Ou seja, Jesus fala que cuida muito bem das plantas, que cuida muito bem das plantas, dos vegetais, muito mais cuidará de nós. Então, meus amados e queridos irmãos, você amigo, você amiga, cada um de nós, possamos confiar no Senhor, possamos realmente buscar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós possamos estar ocupado, que é buscar, estar relacionado a estar ocupado com o reino de Deus e a sua justiça, que é obedecer os mandamentos de Cristo, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui Mateus, no capítulo 5, no versículo 6, olha o que vai dizer: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos. Jesus aqui no Sermão da Montanha a trazer esse ensinamento maravilhoso, dizendo: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Sede e justiça, de justiça. Justiça o que é? Obedecer os mandamentos de Cristo. Ou seja, aquele que tem fome de Deus, aquele que tem sede de Deus, vontade de se relacionar com Deus. Jesus disse na sua palavra que Ele vai nos fartar da sua santa palavra. Vai nos fartar da sua santa presença, porque Ele é a própria palavra falando conosco. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado por fazer parte desse canal, por estar assistindo. Que Jesus continue lhe abençoando, te honrando. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida. E que nós possamos realmente se entregar para Deus de espírito, alma e corpo, para que naquele grande dia nós possamos estar com Ele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Estamos mais no Momento com Deus, no canal Deus Fala Comigo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.